transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente. Peço a iluminação divina para que eu possa ser realmente um bom instrumento e passar uma mensagem interessante para vocês. Eu quero falar hoje sobre autoestima. Autoestima é uma coisa assim incrível, porque autoestima significa como a gente se vê, né? O nosso conceito sobre nós mesmos, a nossa ideia de valor, quanto a gente se acha bom ou não. E nós temos alguns ranços assim, lamentáveis na nossa história. Eu poderia dizer que algumas fontes, por exemplo, são os arquétipos, onde estão aquelas memórias, né, que estão instaladas no inconsciente coletivo e que trazem um certo valor sobre como as coisas deveriam ser. Então, por exemplo, a mulher, qual o papel da mulher? Isso, ela tem que e tal. O homem, outros papéis. E a sociedade, a tradição, ao longo do tempo, tem transmitido conceitos de inferioridade e superioridade. E a gente, lamentavelmente, traz isso no nosso inconsciente. Hoje nós temos, assim, critérios de diferenças materiais, basicamente, né? Então, o fulano que mora no bairro tal, se ele tem uma casa, não sei de que jeito, se ele tem um carro, modelo tal, ou se ele troca os eletroeletrônicos dele, celulares, a cada 5 meses, 6 meses, como se ele fosse superior, né? E a gente traz esse ranço porque a gente se compara. Então, um dos piores aspectos com relação à autoestima é a nossa comparação. Gente, é muito lesivo, porque veja, quantas vidas você acha que nós temos, né? Olha, é muita mesmo. Quer dizer, ao longo dessas vidas, nós trazemos as nossas experiências, as nossas vivências, uma maneira particular de sentir as coisas, uma maneira particular de ver o mundo. A gente tem uma proposta encarnatória que é individual. Como que a gente vai ficar se comparando? Mas tem gente que se compara. Se compara, por exemplo, se é mais bonito, se é mais feio, como se o padrão fosse igual para todo mundo. Eu sei que a gente está hoje vivendo numa sociedade onde tem algumas cultura ao corpo. Então, a mulher tem que pesar não sei quanto, ela tem que ter tanto de busto, de quadril, de cintura, e o homem não pode ter barriga, tem que ser tanquinho. As pessoas literalmente se matam, né? Literalmente mesmo. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente que queria emagrecer, e em vez de fazer as dietas adequadas, enfim, ela só pegou a academia. Ou seja, ela ficava 6 horas por dia na academia. Ela até começou a emagrecer. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Ela lesou os tendões do joelho e do tornozelo. Consequência, ficou 6 meses de cama, né, sem poder andar. Por exagero, né? Então tem gente que exagera. O fulano toma aquelas não lembro agora como é que é o nome, mas para ficar mais boladão, né? Que as academias incentivam e tal. Quer dizer, mas por que a pessoa faz isso? Porque a autoestima dela é baixa. Tá? Outras pessoas, por exemplo, são os mandões, os tiranos, aquelas pessoas que já chegam mandando, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, porque se não for, nananã. Essa pessoa tem uma autoestima baixa. Dica para vocês. Quer dizer, quando alguém chega mandando, se impondo, um tirano, essa pessoa tem sim um quadro de insegurança latente. Só que para compensar, ela tem aquele ego, aquela empáfia que se impõe. Como também aquela pessoa que, né, anda assim, curvadinha, não sou nada, sei nada, não sou simples, sou humilde. Gente, não é isso. Esse nada não é verdade. Né? Eu conheci um sujeito trabalhando numa empresa, o diretor da empresa conheceu esse sujeito em Goiás, interiorzão de Goiás, numa fazenda lá, e percebeu que ele trabalhava madeira como ninguém. Trouxe ele para São Paulo para trabalhar na casa dele, no caso. Bom,
Esse sujeito chamava Newton, totalmente analfabeto, não sabia escrever nem o próprio nome, não tinha conhecimento de nada a não ser da natureza. Era aquele sujeito que olhava assim e dizia, vai chover 4 horas da tarde. Batata, chovia às 4 da tarde. Ou ele dizia, sei não, mas eu acho que amanhã vai esfriar. Ele esfriava, quer dizer, ele sabia, ele tinha uma sabedoria que era dele. Mas ele não tinha dinheiro, ele era analfabeto, ele não tinha conhecimento nenhum. E todo mundo falava, pobre coitado. Gente, então uma coisa interessante que é o nosso julgamento, né? O pobre coitado tinha uma sensibilidade fantástica. A gente adorava sentar e ouvir ele contar coisas da natureza. Ele trabalhava a madeira como se ele e a madeira fosse uma coisa só. Então, é interessante como às vezes as pessoas, dentro desse conceito de humildade, na realidade elas se sentem inferiores. Ou melhor, elas se colocam como inferiores pela comparação. Eu acho que uma coisa legal que a gente pode pensar aqui é que de repente é o seguinte, não existe superior ou inferior. Nós estamos num planeta de expiação e provas que, ok, vai mudar logo logo, se Deus quiser, para a regeneração. Mas quem está aqui, gente? Gente que tem altos compromissos, né? Que precisa frequentar a escola e talvez repita o ano. Então nós não somos superiores ou inferiores, nós somos iguais, nós somos semelhantes. Cada um no seu grau, cada um no seu degrau da escada, com o seu nível de consciência. Então uma das primeiras coisas para você ponderar, não compara. Ah, mas o fulano tem mais dinheiro que eu. Sim, verdade, mas ele não é melhor. Como de repente alguém pode ter mais saúde que você, e a pessoa não é melhor. Isso são condições diferentes. Então, quando você para de se comparar e se olha como uma coisa única, você é obrigado a reconhecer a natureza em você. E se tem uma coisa que é única, é a nossa natureza. Só que, na maioria das vezes, a gente anda na contramão dessa natureza. Muitas vezes, as pessoas, por ter autoestima baixa, se lançam em desafios assim absurdos. Eu vou falar alguns, por exemplo. Uma coisa meio pesada, mas eu acho assim interessante comentar. Amante. De repente, uma pessoa é amante de um sujeito que é casado. E ela fica na condição de amante. E ela espera que um dia ele largue a família dele, se separe para ficar com ela. Esse é o tipo do desafio, gente, que é impossível. O fulano pode dar 250 desculpas, ele vai enrolando e a mulher se deixa enrolar e ela fica lá. Por quê? Porque ela tem uma autoestima baixa. Ela não se vê com valor. É o tipo de pessoa que coloca o valor no só quando ou no só se. Só quando ele separar da família dele é que eu vou me sentir maravilhosa. Não vai nunca. Quer dizer, justamente por quê? Porque já está numa condição onde se subestima. Uma pessoa, por exemplo, que se conforma com uma imposição, não estou falando para brigar, tá? Mas colocar respeito é uma coisa boa. Às vezes a gente coloca respeito dando um sorriso, se afastando, dizendo, olha, eu respeito muito a sua opinião, mas eu não concordo, eu gostaria que você respeitasse a minha. Então essa autoestima, ela tem a ver com o quê? Com o valor que a gente se dá. Como a gente se vê? Que valor que nós damos para aquilo que nós somos? Um exemplo interessante para quem tem... Alguém tem bebezinho aqui? Bebezinho, pequenininho mesmo? Ou bichinho de estimação, algum pet? A gente não ama? Ama muito. E eles não fazem muito. Na realidade, eles dão um trabalho lascado, né? Tanto o bebê como os pets. Eu estou com uma gatinha nova, das 10 que a gente tem, né? Quer dizer, gente, ela não trabalha lascado, de levantar de madrugada, dar uma madeirinha, não sei o quê. Mas a gente ama. Aí a grávida espera o bebê. Aquele sujeito não fez exatamente nada ainda, mas todo mundo ama, né? Veja, isso que é bacana. Se aquele serzinho que não fez nada ainda para, entre aspas, merecer, a gente ama. A gente ama muito. Eu tenho uma cliente que ficou 39 dias praticamente junto com o bebê dela na UTI neonatal, por amor. Ela não ficou lá para fazer
bonito. Não, ela ficou lá porque ela amava aquele sujeito que nasceu, ela nem conhecia direito, nem dava tempo de pegar, porque ele já foi direto para uma incubadora, e ela ficou lá 39 dias. Não viveu, tá? Viveu o que precisava, mas ela ficou lá. Então, veja, se a gente olhar o nosso ser, a nossa natureza, a sabedoria que nós temos, que nós somos, a gente não teria problema de autoestima baixa. Nós nos daríamos valor. Concordam comigo? Quer dizer, então está aí uma coisa interessante, até para a gente fazer uma relação aqui com o Evangelho. Jesus, a máxima de Jesus, ame o próximo como a ti mesmo. Esse como é uma coisa interessante, porque normalmente é muito comum que as pessoas se desvelem pelo outro, mas elas mesmas não se gostam. Então, nessa relação desleal, na realidade, quer dizer, de alguém que vive pelo outro, que nem, por exemplo, voltando para a cliente, ela não ficou lá pelo bebê, ela ficou lá porque o coração dela pedia. Aqui nós estamos falando de uma atitude autêntica. Quanta gente que se desvela, não porque o coração pede, porque ela acha que é uma obrigação, por exemplo. Porque ela acha que é o papel dela, por exemplo. Mas não é de coração. Muita gente acaba fazendo coisas meio que para, digamos assim, cumprir o papel. Né? Eu estou fazendo porque falaram, porque é legal. Aquela coisa meio antiga, talvez da Igreja Católica, de uns 1.500 anos atrás, né? Mas tem gente que está repetindo o modelo hoje, com ações às vezes não tão autênticas e que não é de coração. Porque lá no fundo não se acha bom, não se sente merecedor. Essa história da autoestima é engraçada, porque quando você não se vê como uma coisa boa, a lógica que nós temos é assim: quem é bom merece coisas boas, quem não é bom não merece. Então essa depreciação que muitas pessoas crescem já vivenciando, elas levam, gente, para todos os setores. Levam para a vida profissional, para a vida afetiva, para os relacionamentos, porque ela não se vê como uma coisa boa. E se ela não se vê como uma coisa boa, é aquela história. O que será que vem primeiro? Né? A autoestima dela baixa, ou tudo que der errado para ela, ou tudo der errado para ela porque ela tem autoestima baixa? Na realidade, ela não atrai nada de bom porque ela não se sente merecedora. A vibração é ruim. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas tem muito isso. Essa coisa da gente sentir a energia da pessoa. Tem gente que chega, por mais, entre aspas, legal que ela seja, você não quer ficar perto. Tem aquela pessoa que, ela é muito legal, mas ela é tão legal, ela é tão boazinha, você não quer ficar perto dela. Nunca sentiram isso? Alguém tem alguma historinha para contar? Aquela pessoa que, ela te agarra, ela passa a mão, ela é muito legal e a gente quer distância dessa pessoa. Por quê? É uma autoestima ruim. A pessoa se trata mal, ela se vê de uma maneira ruim, ela se deprecia. Tá? Existem algumas origens dessa nossa autoestima baixa? Sim. Os arquétipos, como eu falei, esses conceitos que a gente vem trazendo no nosso inconsciente coletivo. A educação familiar, que peca muito, né? Mas, veja bem, não vamos culpar pai e mãe, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eles também vêm de uma educação. Eles também passaram o melhor deles, aquilo que eles acreditam. Mas a gente vê muitos contextos, por exemplo, vamos pegar dois extremos. Um contexto extremamente autoritário, tirânico mesmo, onde uma criança pode ouvir coisas do tipo: você nunca faz nada direito. Nossa, como você é atrapalhado. Puxa, como você é ruim. Como você é fraco. Como você é desastrado. E a criança vai ouvindo aquilo e ela meio que já determina o futuro dela. Não vai ser bom. Né? Lá na frente, puxa, ele vai ter que mostrar muito serviço para receber alguma coisa boa. Porque às vezes a palavra, que é uma coisa forte, que a gente deveria ponderar mais quando fala, vem junto. Desse jeito você nunca vai dar certo na vida. E não dá mesmo, porque o cara acredita piamente naquilo. Uma vez um cliente me falou assim: sabe por que eu não dou certo na vida?
porque eu não ganho dinheiro, porque os meus relacionamentos são ruins, praga da minha mãe. Falei, nossa, que poder que você dá para ela, né? Diz ele que um dia, ele era adolescente e a mãe falou para ele, bicho ruim, né? Você nunca vai dar certo na vida porque você é ruim. E ele vestiu. Praga da mãe. Será? Né? Coitada da mãe. Você vê que está falando desses dias horríveis. Mas a pessoa pega e ela cria aquele determinismo, então vai ser assim. Tá? Um outro contexto, saindo aqui do autoritarismo, mas entrando num super protetor, nós teríamos também uma pessoa que pode vir a ter uma autoestima ruim, porque ela não acredita nela mesma. É aquele meio protetor. Não, deixa que eu faço. Não faz não, deixa que eu faço melhor que você. O que você acha disso? Não, nem quero saber a sua opinião, faça do meu jeito. Essa pessoa que vai ouvindo um negócio desse, o que ela interpreta? Não sei. Né? Eu sei, não sei, eu não devo saber mesmo, tudo que é meu deve ser ruim mesmo, porque ninguém pegou. E essa pessoa acaba sendo tão protegida, tão naquele lar, tão sufocada às vezes, que ela cresce e ela não vai confiar nela. Então, autoestima envolve sim autossegurança, envolve autoconfiança. Quem não tem nenhum outro, né? É uma coisa meio ligada. Tem gente que fala assim, eu quero aprender a ser seguro. O que você acha que é segurança? Aí a pessoa diz, seguro é aquele cara que sempre faz a coisa certa, que nunca erra, que sempre dá certo na vida. Gente, não é não. Seguro é o cara que se apoia nele, naquilo que ele sente. Tá? Eu sinto que eu gosto disso. Por quê? Porque eu sei, vivenciei. Isso eu não sei. Se eu não sei, não sei. Quer dizer, vamos trabalhar com a realidade, é segurança. Autoconfiança não é saber tudo o tempo todo. Não. Autoconfiança é ter consideração, fé em si. Posso contar comigo? Não sei como vai ser, mas eu vou contar comigo. Eu vou fazer a minha parte. Isso é autoconfiança. Então a gente precisa desvencilhar autoestima, autossegurança, autoconfiança de coisas muito mirabolantes, né? Só quando falar 5 idiomas, só quando ganhar 50 mil reais, aí o cara vai se sentir o máximo. De nada a ver, tá? Autoestima é aquela coisa do como eu me vejo, com valor ou sem valor, bom ou ruim. E na medida que a gente cresce, quer dizer, saindo desse contexto da família que nos transmitiu às vezes coisas ruinzinhas, negativas mesmo, eu acho que é interessante que a gente, como adulto, faça uma espécie de balanço, né, do tipo assim, o que eu recebi do meu pai? Valores, X, Y. O que eu recebi da minha mãe? O que eu recebi da avó, dos professores? Enfim, faça um balanço, porque às vezes você está trazendo uma coisa que não é sua. Uma vez, uma mulher com uma queixa de dores no corpo todo, ela foi para terapia. Eu pedi a ela que fosse num clínico geral. Falei, na minha cabeça ela tinha algum problema de um reumatismo, algo assim. Ela fez todos os exames e ela não tinha nada fisicamente, mas as dores estavam lá. Aí a gente começou a olhar o contexto de vida dela. Aquela pessoa, por exemplo, que tinha que... Então, por exemplo, vamos voltar no tempo. Ela namorava um sujeito, ela casou, o sujeito disse, mulher minha não trabalha, ela saiu do trabalho. E aí ela ficou grávida, ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro filho e ela se dedicou à família. Nada demais nisso, desde que a pessoa queira. Só que ela estava lá meio que obrigada, só que ela não assumia. E ao longo do tempo, todos os tenquês, as ideias de obrigação que ela se impôs, foi criando tensões no corpo dela. Muitas tensões. Todas as vezes que você se coloca pesos, obrigações, o teu corpo sente, né? Passa para o corpo. Então, nós fomos trabalhando as dores e nós percebemos tensão por scripts rígidos, tem que, aquilo. Foi tirando. Bom, aquela pessoa que lavava, passava, todo dia lavava o quintal, né? Todo dia, já achou fantástico dividir. Ela podia lavar 2 vezes por semana, passar 2, lavar o quintal uma vez.
No final de 6 meses, ela conseguiu um trabalho, ou seja, ela conciliou a vida dela e se deu o espaço. Tá aí um trabalho interessante de autoestima. Quer dizer, quando a pessoa, ela sai daqui de baixo, ela se coloca junto com todo o contexto dela. Né? Os filhos, que são hiper importantes, sem dúvida, mas a pessoa não pode se anular por autoestima baixa. Ela teve também que assumir responsabilidade, que não foi o marido que tirou ela do emprego, ela concordou com isso. Por contextos, né, crenças que foram passadas para ela. E eu acho que é interessante a gente repensar. Para quê? Para melhorar a nossa autoestima. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só como um roteirinho. O que a gente pode fazer para melhorar a autoestima? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá claro? Passos para a melhora. A gente precisa resolver perdoar aqueles pais, né, em primeiro lugar. Então, aquela história, fazer o balancete daquilo que eu recebi de pai e mãe, devolver para eles e passar pela peneira. O que é meu? O que eu acredito? O que eu prefiro? Qual é o meu contexto? Né? Uma outra pessoa me colocou o seguinte, ela levantava, ela arrumava a cama, depois que ela descia no sobrado, aí ela ia lavar a louça que sobrou lá do dia anterior e só depois ela tomava o café. E se ela não fizesse nada, tudo isso, ela não fazia mais nada, quer dizer, ela empacava. E um dia ela falou, eu estou de saco cheio de fazer essas coisas. Mas por que você faz? Ah, porque minha mãe fazia. Esse é o ponto interessante, né? Mas a pessoa cresceu, casou, está na casa dela, mas ela repete os valores lá da mãe dela. Sem questionar, precisamos. Já ouvi pessoas dizerem também, nossa, eu recebi e fui tratada de uma maneira que eu odiei, mas ela não percebia que ela estava fazendo com os filhos dela a mesma coisa. Então, olha como interessante, um dos pontos importantes para melhorar a autoestima, autoconhecimento. Né? Você parar para rechecar o que eu faço comigo, como eu me considero. Perdoar os pais é uma boa. Compreender, né, que tudo aconteceu, porque precisava também, a gente não nasce no lar errado. Mas uma coisa importante para aumentar a autoestima é perceber uma coisa, gente, nós não fomos abandonados, hein? O nosso medo lá atrás, quando a gente é criança, é de ser abandonado caso não cumpra o script lá que a família passou. Mas eles fizeram o melhor deles, a gente cresceu e é hora de rechecar. Uma outra coisa para melhorar a autoestima. O que você acha que você tem de bom? Alguém pode me dizer? Assim, uma palavra? Ninguém quer arriscar. Normalmente a gente fala, o que você tem de bom? Honestidade. Eu sou um cara honesto. Nossa, muito bom. O que mais? Lealdade, fidelidade. Muito legal. Mas o que mais? Tem gente que não valoriza o corpo. É engraçada essa história, né? 880. Ou está na academia se matando, ou não valoriza nada. Por quanto você venderia a sua perna? Gente, por quanto o senhor venderia seu olho? Tem preço? Percebeu? Olha o valor que a gente carrega. E você ainda coloca o seu carro no seguro, hein? Você não, né? Mas pensa aí. Quantos milhões, né, que você acha que vale seu olho, seu braço? Um dente, gente, um implante. Sabe quanto está custando? 3 pau. É muito caro. Pensa. Se você tiver 20 dentes na boca, olha a grana que você tem na sua boca. Então, olha que interessante. Nós temos muita coisa. Nós temos talentos também. Tem gente que é tão delicado, é engraçado. Fala assim, nossa, puxa, você fez esse artesanato. Nossa, ficou tão lindo. Ah, imagina. São seus olhos. Gente, que isso? Reconhece, você fez, foi legal. Tem uma tia, ela faz entre os bolos espetaculares. Aí se eu elogio, ela fala, ah, imagina.
Ah, tem que ser gentil. Que nada, tia, tá bom. Ela não valoriza. É por isso que ela vende baratinho. Outra coisa para aumentar a autoestima, eu já falei, né? Não se compare. É sacanagem, é uma super lesão. Dê-se a liberdade de ser do jeito que você é. É interessante isso, né? Qual o meu jeito? Se você pegar uma receita lá da Ana Maria Braga, anotar tudo direitinho e fazer, vai sair diferente. Vai. Por quê? Não é só porque é outro fogão, é porque é outra energia. Eu já fiz isso. Minha mãe temperava o feijão como ninguém. E a minha tia fazia um pudim de leite condensado como ninguém também. Um dia eu falei, não é possível. Catei a minha tia, minha mãe e copiei tudo direitinho. Saiu diferente. Sai. Por quê? Porque é outra energia. Você coloca você nas coisas que você faz. E só por isso já é criatividade, né? Tem gente que fala, eu não sou criativo. Claro que é só se você estiver morto. Porque o vivo é criativo, ele faz as coisas do jeito dele. Né? Outra coisa importante, diferença não é inferioridade, tá? Quer dizer, então quem tem mais tem uma condição diferente. Menos, condição diferente. Não é superior e nem inferior. Se você se der a liberdade de fazer o que você sente, você vai se sentir mais livre. Você não vai se boicotar, como muita gente faz. Outra coisa interessante para a autoestima, hein? Aceite-se. Tem gente que não se aceita. Aliás, a maioria. Quando uma pessoa vai para terapia, ela tem um problema, nós vamos consertar. Mas não mudando a natureza dela, pelo contrário. Tá? A gente vai dar um jeito da pessoa olhar para ela com o devido respeito e se reconhecer. Os obesos, é engraçado trabalhar com obesos, a maioria não se aceita. Ele coloca uma condição, só vou me aceitar quando tiver 30 quilos a menos. Está errado. Você tem que se aceitar já, do jeito que está. Para quê? Para trabalhar em cima. Porque enquanto você não aceita, não faz nada. É a mesma coisa que você está com a casa suja e você fala, puta, tá um nojo. Ok. Só que você não faz nada. Vai ficar lá. Mas eu não aceito o que está. Quando eu aceitar que está, aí eu vou fazer alguma coisa. Bom, o que eu vou fazer? O corpo não está legal. Eu aceito. O que eu vou fazer? Então, aceitar como está é condição sine qua non para começar a melhorar a sua autoestima. É muito interessante isso, gente, porque a autoaceitação, ela vem em seguida com o respeito. Tá? Quem não se aceita, não consegue se respeitar. Porque ele não vê, ele não se olha. Né? Como uma cliente obesa, ela tinha um único espelhinho na casa dela, o do banheiro. Sabe o espelhinho pequenininho? Metade da folha? Porque ela não tinha que olhar para ela. Né? Só maquiava. Assim. O resto não olhava. Como que essa pessoa vai colocar respeito para ela se ela não aparece nem para ela mesma? Difícil, né? Então, a aceitação é super importante para você entrar em contato com a sua natureza. É um momento onde você se dá permissão. Outra coisa importante na aceitação, gente. Aceitação é a percepção dos limites. Até onde eu vou. Tem gente que coloca umas condições assim bárbaras para si mesmo. Ah, só quando eu fizer alguma coisa bem doida, impossível, é que a pessoa vai se valorizar. Então nunca vai fazer, porque ele não tem poder para aquilo. Por exemplo, quando os meus filhos estiverem todos casados e hiper felizes, é que eu vou me permitir ser feliz. Danço, porque pode ser que não aconteça. Né? Você passou tudo que você sabia e podia para os seus filhos, maravilha. Agora, o que ele vai fazer é livre-arbítrio. Então, olha quanta coisa para pensar. Aceitação, ausência de crítica, nada de cobrança, respeito por si mesmo, respeito ao outro. Só quando a gente trabalha mesmo a autoestima, eu vou ter uma condição legal de olhar para o outro e olhar realmente para ele. Ele é assim. Não vou criticar, não vou julgar, não vou brigar. Também não precisa brigar. Se você respeita e você consegue respeitar, você não precisa brigar. Tá? Então, esse olhar de amar o outro como a si mesmo
começa com a gente. É um trabalho muito individual. E aí, espero que eu tenha contribuído, né, para vocês refletirem um pouquinho para melhorar essa condição de autoestima. Dá tempo para alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Você pode dar um exemplo de uma característica? Ela está falando assim, tem um conceito, né, comum de sempre conotar características positivas ou negativas. Você pode dar um exemplo de uma, por exemplo? Por exemplo, criatividade. Ser criativo é positivo. Então, se você criatividade não é característica, porque está ligado à natureza. Todo mundo é criativo. Não existe não ser criativo, tá? Põe como característica. Porque compara. Compara, exatamente. Mas é o que eu falei agora, não é para comparar. Exatamente, e a gente põe, mas ser assim é positivo. Gente, não, eu entendi o que você falou, mas eu penso o seguinte, individuação, tá? Exatamente. Trabalho de individuação sempre. Sabe por quê? Colocando um caso bem rapidinho. Um rapaz, o pai determinou, você vai trabalhar na minha empresa e na área de TI, que era a empresa dele. O rapaz, 3 anos depois, foi entrando assim numa depressão legal. Aí o pai mandou ele para terapia. O problema dele era o seguinte, ele odiava o que ele fazia. O perfil dele não tinha nada a ver com TI. O perfil dele, por natureza, eu fiz uma pergunta para ele, falei, responde a primeira coisa que te passa pela cabeça. Se você, a partir de amanhã, não tivesse nenhuma obrigação, isso é para pensar, é legal esse exercício. Se você não tivesse nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação a partir de amanhã, e considerando que você tem todo o dinheiro que você precisa, que tipo de vida legal você levaria? Ele falou assim, eu ia consertar televisão, eu ia dançar, eu ia fazer teatro. Imagina esse cara do lado na frente de um computador o dia inteiro. Não é à toa que ele estava em depressão. Aí o grande medo dele era comunicar-se para o pai. Ele descobriu que aquilo que ele queria era fazer rádio e TV, teatro e tal. Aí ele ia falar para o pai, cadê a coragem? Bom, eu chamei o pai, vamos fazer uma sessão a 3. Aí ele explicou para o pai e tal, pai, é que eu sinto assim, né? E eu não gosto. O pai falou, mas é só isso? Tudo bem. Então tá. Ele criou uma fantasia tão grande, porque na realidade ele se comportava com o pai como um menininho de 3 anos. O pai foi tirando lá atrás. Ele esqueceu que ele cresceu, né? E a sociedade também vai nos tirando. Não. Se a gente não. entra nessa de comparar. Não pode. Por isso que eu digo, quando você assume a tua individualidade, a sua natureza, você tem que se contrapor aos valores que são passados. Dá. Sabe por quê? Porque você se faz respeitar. Então, se alguém chega e já desce uma crítica, sabe? Voltando ao rapaz, ele tem um perfil que é desse jeito. Vamos criticar? Não, vamos respeitar. Agora, o respeito, a gente começa por cada um. Você não vai esperar que alguém te respeite, né? Começa a se respeitar antes. Gente, muito obrigada, tá? E espero que tenha contribuído. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu me ofereço. Que a verdadeira unidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus.
grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos queridos, me ensine a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz.